Mundo menos violento. A violência no mundo é questão de relevância que apresento tendo por base o livro Os Anjos Bons da Nossa Natureza, do psicólogo Steven Pinker. Trata-se de um amplo estudo apresentado em seu livro de mais de 1000 páginas. Steven Pinker defende a tese de que a violência física e homicídios vem diminuindo ao longo da história humana, apesar das aparências contrárias. Pinker utiliza uma vasta gama de evidências históricas e estatísticas para sustentar sua argumentação de que estamos vivendo na era mais pacífica da humanidade. História da violência. Pinker traça a história da violência desde as sociedades caçadoras-coletoras até os dias atuais, mostrando que ao longo dos milênios a violência física, como guerras e homicídios, diminuiu. Ele cita estudos arqueológicos e históricos que indicam que as sociedades pré-históricas eram extremamente violentas, com taxas de homicídio de até 15% da população. Declínio dos homicídios. Desde a Idade Média, as taxas de homicídios em países europeus diminuíram em até 90%. Pinker mostra gráficos de longas séries históricas para provar esse ponto, comparando a violência nas cidades medievais e modernas. Guerras entre Estados. Embora o século XX tenha sido marcado por guerras devastadoras, como as duas guerras mundiais, Pinker argumenta que a frequência e a letalidade das guerras entre Estados diminuíram após a Segunda Guerra Mundial. Ele aponta o período da Paz Longa, pós-1945, como evidência de que as grandes potências globais têm evitado grandes conflitos armados. Pós-Guerra Fria. Desde o fim da Guerra Fria, o número de conflitos e guerras civis diminuiu significativamente. Pinker também menciona o papel das organizações internacionais como a ONU e da diplomacia multilateral na redução de guerras violentas. Violência contra mulheres. Pinker examina a história da violência contra mulheres, incluindo estupros, abusos físicos e subjugação patriarcal, e mostra que em muitas partes do mundo esses comportamentos violentos são agora criminalizados e socialmente reprovados. O movimento pelos direitos das mulheres, especialmente no Ocidente, trouxe melhorias substanciais nas normas sociais. Direitos das crianças. O tratamento dado às crianças, antes vistas como propriedades de seus pais, também melhorou drasticamente com menos castigos físicos severos e melhores padrões de cuidado infantil. Democratização. Pinker argumenta que o aumento da democracia global está relacionado à diminuição da violência. Sociedades democráticas tendem a ser menos violentas, tanto internamente quanto em relação a outros países, devido ao Estado de Direito e à participação política. Direitos civis. O século XX e XXI tem visto uma expansão dos direitos civis com o fim da escravidão, da segregação racial e a promoção de direitos para minorias como LGBTQ+, e pessoas com deficiência. Isso reflete uma diminuição da violência estrutural contra grupos marginalizados. Abolição de práticas bárbaras. Pinker documenta o declínio de formas de violência culturalmente aceitas, como tortura, execuções públicas e práticas como duelo. Esses costumes, outrora normais, são hoje amplamente condenados e proibidos em muitas sociedades. Abolição da escravidão. A escravidão, que foi uma instituição amplamente aceita e comum durante grande parte da história, foi erradicada, um feito considerado um marco moral e civilizacional.
Empatia e compaixão. Pinker sugere que o aumento da alfabetização, a disseminação de informação através dos meios de comunicação e a troca cultural aumentaram a capacidade de empatia dos seres humanos. As pessoas se tornaram mais conscientes do sofrimento alheio, o que levou a um declínio em práticas violentas e cruéis. Ascensão da razão. O desenvolvimento da razão e da ciência também é apontado por Pinker como uma das forças motrizes da paz. Com a racionalidade, as sociedades começaram a questionar as superstições, os preconceitos e as práticas violentas que historicamente eram vistas como normais. Humanização das normas sociais. Pinker aponta que as revoluções humanitárias dos últimos séculos, como o iluminismo, o humanismo secular e os movimentos pelos direitos civis, levaram à redução da violência à medida que os valores da tolerância, da igualdade e do respeito à vida se consolidaram. Interdependência econômica. Com a globalização e o comércio internacional, países se tornaram mais interdependentes, o que, segundo Pinker, contribuiu para a redução de conflitos violentos. A lógica é que, quando as nações têm laços econômicos estreitos, a guerra se torna menos vantajosa. Críticas e considerações finais. Embora Pinker apresente uma visão otimista e respaldada por muitos dados, seu livro não deixa de ser alvo de críticas. Alguns críticos apontam que ele pode subestimar a violência estrutural e simbólica que ainda persiste, ou argumentam que as tendências positivas podem ser revertidas em face de crises ambientais e políticas. Contudo, a tese central de Pinker é convincente ao mostrar que, historicamente, o mundo tem avançado em direção a uma sociedade mais pacífica e justa. Essas são as principais evidências apresentadas por Steven Pinker, que sugerem que o mundo está se tornando cada vez melhor em termos de redução da violência.